E a nossa hemostasia terciária, pessoal, a gente chama de fibrinólise, tá? O que é a fibrinólise? É a lise, ou seja, a quebra da fibrina, tá? Então, a hemostasia terciária, ela consiste no processo de remoção da fibrina, que foi formada lá na cascata de coagulação, e daí o sangue ele volta a fluir normalmente no interior do vaso. O que isso quer dizer? Que nós temos o vaso lesionado, formou um coágulo. E aquele coágulo ele permanece naquele vaso lesionado enquanto os eventos reparativos eles vão restaurar aquele vaso, tá? Vão restaurar aquele buraco, né? Aquele rompimento no vaso. Depois que o vaso foi restaurado, então nós temos a remoção daquele tampão, daquele coágulo. Tá? Então, o endotélio perilesional, o endotélio saudável, que foi reparado, ele vai liberar o ativador tecidual de plasminogênio. Tá? Então, as células endoteliais vasculares, que já estão em processo de reparo tecidual, elas vão liberar ativadores do plasminogênio. O plasminogênio é uma proteína que está solúvel no plasma. Então, tudo que a gente tem o nome gênio, ele normalmente são proteínas que estão inativadas e são solúveis no plasma. Fibrinogênio, plasminogênio, tá? Então, o plasminogênio ele é uma proteína solúvel no plasma e essa molécula, o ativador de plasminogênio, que ela vai ser liberada pelas células endoteliais, ela vai converter o plasminogênio em plasmina. A plasmina, sim, ela é uma proteína ativa que ela vai atuar no tampão, lá na fibrina, e vai degradar a fibrina, tá? Então, isso é importante, que o endotélio, lá perto daquela lesão, ele libera uma substância, uma molécula chamada ativador tecidual de plasminogênio, ou seja, ATP. Esse ativador tecidual de plasminogênio vai converter o plasminogênio, que está ali solúvel no plasma, em plasmina. E essa plasmina que vai destruir a fibrina. Fibrina onde? Que está lá em cima segurando aquele coágulo, tá? No momento que essa fibrina for destruída em produto de degradação da fibrina, nós não temos mais a estabilidade do coágulo e daí aquele coágulo se desfaz. Isso é a hemostasia terciária, tá? A geração, a destruição da fibrina. O nosso segundo distúrbio, pessoal, é a hiperemia, tá? A hiperemia é um aumento na quantidade de sangue no interior dos vasos, tá? Então, aquele vaso ele vai ter uma quantidade maior de sangue. A hiperemia pode ser do tipo ativa ou do tipo passiva, pode ser aguda ou crônica. Tá? A gente vai estudar o que é hiperemia ativa, o que é hiperemia passiva em detalhes. Mas se vocês olharem esse vaso, ele tem aqui os vasos, aliás, se vocês olharem esse olho, os vasos que irrigam esse olho, eles estão dilatados. Então, vejam que esse olho está com a conjuntiva hiperêmica, né? Ele está vermelho. Aqui nós temos uma coxa de uma pessoa e aqui tem a picada de uma abelha, né? E se vocês olharem a região aqui ao redor, ela está avermelhada, ela está hiperêmica, tá? Porque ocorreu um aumento na quantidade de sangue no interior dos vasos. Se vocês lembrarem isso aqui, ocorreu devido a um processo inflamatório, né? Ocorreu uma vasodilatação e um aumento de sangue nesse local para ocorrer o processo inflamatório. E esse aumento de sangue que deixa esse local mais avermelhado, a gente chama de
hiperemia. Então, o que é a hiperemia ativa, pessoal? Se vocês lembrarem lá, quando eu falei para vocês das veias, das artérias, então nós vamos ter as arteríolas e as vênulas. A hiperemia ativa, ela consiste na dilatação arteriolar. Olha só, aqui as arteríolas dilataram. Então, ocorre um aumento do fluxo de sangue para aquele local devido a uma dilatação das arteríolas. Eu botei aqui um exemplo: estímulo do sistema nervoso autônomo, processos inflamatórios, tá? E isso que a gente já estudou, né? Na inflamação vai ocorrer um aumento do influxo sanguíneo devido a uma vasodilatação das arteríolas. Consequentemente, nós vamos ter um aumento da temperatura desse local e como vai ser uma dilatação das arteríolas, nós vamos ter um aumento de sangue arterial nesse local. E o sangue arterial, ele é vermelho, ele é avermelhado, vermelho claro, né? Então, nós vamos ter nesse local hiperêmico uma coloração rósea, tá? Uma coloração avermelhada. Então, exemplo de hiperemia. Hiperemia ativa fisiológica. Então, ocorre na musculatura esquelética, quando a gente faz exercício físico, a pessoa corre muito, ela fica com as faces avermelhadas, as orelhas, o nariz vermelho. Por quê? Porque ocorreu uma vasodilatação da microvasculatura subcutânea e muscular, e daí movimentou mais sangue para o tecido, né, para esse tecido muscular, esse tecido subcutâneo, para oxigenar melhor o tecido, né? Então, isso é um exemplo de hiperemia fisiológica. No trato gastrointestinal, após a alimentação, então nós vamos ter uma dilatação dos vasos do intestino, do estômago, das vísceras, para oxigenar melhor essas vísceras, para que ocorra uma melhor digestão, né? E também em casos de emoções, para aqueles indivíduos que, quando ficam com vergonha ou normalmente quando ficam envergonhados, eles ficam com as faces bem ruborizadas, bem vermelhas, devido a um estímulo do sistema nervoso autônomo que vai liberar catecolaminas e daí vai causar a vasodilatação de vasos cutâneos e daí vai ficar vermelho. E em casos patológicos, principal caso de hiperemia ativa, então nós temos as inflamações agudas, tá? Que é o que a gente já estudou lá nos fenômenos vasculares do processo inflamatório.